Espero que todos estejam bem. Com fé em Deus aí que esse momento logo passará. Em breve estaremos juntos aí, lembrando que passamos pelo coronavírus. É isso, pessoal. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma breve revisão de separação de misturas. Vamos falar de misturas heterogêneas, homogêneas, e assim dar continuidade em destilação simples e fracionada. Vamos lá, como conceito inicial de mistura, né, de separação de mistura, na verdade. Alguns métodos de separação são tão comuns que a gente nem pensa neles, né? Por exemplo, escolha do grão de feijão. Vai cozinhar o feijão, então você precisa separar ali o que? A sujeira, tirar aquela impureza, a mais grossa, é claro, né? Porque depois ele ainda vai ser lavado. Mas começa ali na mesa, espalha o feijão e vai tirando, grão a grão. O que se chama isso? Processo de catação. Também pode acontecer a remoção da casca do amendoim torrado por sopro. Você tem uma série de amendoim e tem casca ali junto e você precisa separar. O que você faz? Assopra. Você vai separar aquela casca porque ela é mais leve e o que é mais denso vai ficar ali. Fez outro tipo de separação. E tem também a separação por tamização ou peneiração, que usa nas tamanhos de moedas, né, nas máquinas dos bancos. Ou seja, é uma peneiração. Você tem vários diâmetros ali, conforme você aciona o valor que você quer, ou ele programa o troco que ele quer dar, ele calcula e aciona a peneira correta. Ou seja, só vai passar por aquele diâmetro aquela moeda. Então vamos agora estudar alguns desses principais processos de separação. Certo? Método de separação de mistura heterogênea. O que é heterogênea? Ele cria fase. Não é isso, pessoal? Olha aqui, ó, água e óleo, exemplo perfeito. Mas aqui a gente também tem um outro exemplo, e aqui também, de sólido. Olha lá, sólido, sólido. Quantos exemplos eu tenho de métodos de separação? Catação, ventilação, levigação, separação magnética. Eu tenho metal, eu coloco o ímã, né? E ele vai separar todo aquele metal. Cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Sólido, sólido. Agora, falando de sólido líquido, o que eu tenho? O mais comum, que é a decantação. Quando eu tenho um sólido misturado líquido, deixo ele ali paradinho, vai decantar. Centrifugação também, jogar para as paredes, né? E a gente consegue separar. Filtração simples, filtração a vácuo. E líquido, líquido, também por decantação, por diferença de densidade. E, líquido, isso. Estou falando de heterogênea, me desculpe. Agora vamos para homogênea. Achei que tinha faltado alguma coisa do líquido, líquido que vai entrar aqui também. Certo? Líquido, líquido é heterogênea por diferença de densidade. Agora, e homogênea? Sólido, líquido, como que eu faço? Homogênea. Tem sólido naquele líquido, mas eu não consigo visualizar. Não adianta deixar parado, porque diferença de densidade ele não vai separar. O que eu preciso? Evaporar. Evaporou o líquido, o sólido sobra. Certo? Ou também pelo processo de destilação. Eu não quero perder esse líquido. Então, eu faço a destilação, que é onde esse vapor vai condensar e eu consigo separar, ter o líquido e o sólido ali separadinho. Vamos falar um pouco mais detalhado disso. E líquido, líquido, a destilação fracionada. Por isso que nesse lado anterior, líquido, líquido, mas líquido, líquido, com densidades diferentes. Heterogênea. Aqui nós estamos líquido, líquido homogêneo, ou seja, uma mistura água-álcool, por exemplo, né? Vinagre, água. Certo, pessoal? Aí precisa da destilação fracionada, que vai pelo temperatura de ebulição. Então, chegar até uma temperatura, separa um, ele sai. Outra temperatura, o outro separa e sai. Nós vamos mostrar isso um pouco mais detalhado para frente aqui. Vamos começar com um exemplo de catação. Falamos do feijão, mas vamos falar tecnicamente, né? Ele é um método de separação bastante rudimentar, usado para separação de sistema sólido-sólido. Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual ou com o auxílio de uma pinça. É o método utilizado na limpeza do feijão. Então, você pega toda essa parte mais técnica, formal, que nós lemos em cima e imagina o feijão. O que nós estamos fazendo ali? É um método de separação rudimentar, sólido, sólido. Estou pegando a sujeira e o feijão, é isso? Então, ele baseia-se no quê? Na identificação visual dos componentes da mistura e da separação manual. Olha lá, é o que nós estamos lendo aqui. O que eu faço? Espalho o feijão na mesa e começo a fazer a catação, começo a separar, né? Grosseiramente dizendo, o que presta, o que não presta, o que é utilizável do que não é. Certo, pessoal? A peneiração ou tamização, usada para separar sólido constituinte de partículas de dimensões diferentes através de peneiras.
Eu tenho vários tipos de sólido, vários tamanhos diferentes. Eu posso ter um pedrisco menor, uma pedra maior, e assim eu vou separando. Olha lá, industrialmente usam-se conjuntos de peneiras superpostas, que separam as diferentes granulações. É o caso da moeda, que nós falamos da máquina. Eu tenho várias peneiras, elas estão superpostas, e entra a que tiver na sequência. Da mesma forma, como dessa foto, ele pode passar uma peneira para separar uma qualidade de sólido. Uma qualidade de sólido. O que é isso? Um tipo de sólido, um sólido maior. Depois ele passa uma outra peneira mais fechada, e assim ele vai passando, dependendo da separação que ele quer fazer. A ventilação, nós falamos, do amendoim, né? O sopro, que é uma separação, um método de separação para sistema sólido e sólido também, no qual o sólido menos denso, ele é arrastado por uma corrente de ar, e o mais denso ele fica preso ali, certo? Um bom exemplo é a separação das cascas de grão do arroz, amendoim torrado e outros aí que se tem uma parte mais leve e que só o sopro já vai ser o suficiente para separar. Levigação. Que é isso, pessoal? A levigação é um processo que já envolve água. Então, você tem a água corrente que arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. Nós tivemos um arraste por sopro, né? Também agora tem um arraste por água. É o que acontece na separação da areia e do ouro. Olha lá, é usada, por exemplo, para separar areia e ouro. A areia é menos densa e por isso ela é arrastada com a água corrente. O ouro, por ser mais denso, ele permanece no fundo da bateia, que se chama. Bom, pessoal? A decantação. Agora nós estamos falando de líquido, mas ainda heterogêneo. A decantação, olha lá, eu tenho um líquido menos denso em cima e um líquido mais denso na parte de baixo, certo? Olha lá, permite a separação de líquidos immiscíveis, immiscível, aqueles que não se misturam, está aqui no parênteses, ou de um sólido precipitado num líquido também. Às vezes eu tenho um sólido que está misturado ali no líquido, eu quero que ele decante, eu deixo paradinho um pouquinho, ele vai decantar, e vai acontecer essa separação. A fase mais densa deposita no fundo, né, e a menos densa em cima. Pode ser feita de duas formas. Verte-se lentamente a mistura em outro frasco, né, você quer separar alguma coisa bem lento, só a parte de cima, o sobrenadante, você vai transbordando até separar. Ou com o auxílio de um sifão também. Sabe aquele que se usa para esvaziar a piscina? Quem já teve piscina de plástico vai saber disso. Ou para esvaziar um balde, alguma coisa, você pega a mangueira e faz o sifão. Aí é aula de física, hein? Tá bom? Que faz o sifão, né? Que aí ele vai transferir a fase menos densa, que está por cima, para outro frasco. Certo, pessoal? Continuando, a filtração, muito importante, o café é um processo de separação, de mistura. Olha lá, é um método de separação muito presente no laboratório clínico e também no cotidiano. É usado para separar sólido de um líquido ou um sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura atravessa um filtro poroso onde o material particulado fica retido. O que quer dizer isso, pessoal? Olha lá, concorda que se a granulação desse filtro fosse maior do que o grão de café, passaria café em pó para a xícara? Mas não. O que acontece? A granulação do papel ela é menor do que a do pó, então o pó ele fica retido aqui. Tem uma separação. Só passa a água. Ela filtra no café e passa. Mas o pó ele fica retido aqui nesse filtro. É o que está dizendo aqui. Ó. A mistura atravessa um filtro poroso onde o material particulado fica retido. A preparação do café, o uso do aspirador de pó são exemplos de filtração. Certo, galera? Evaporação. Falamos bastante, né, desse exemplo na aula. E teve que ser adiada a visita da carbocloro, mas logo iremos lá ver isso na prática. Não a evaporação, mas o sal. Esse sal aqui, que vem lá do Nordeste. Ó lá. Método de separação de mistura sólido e líquido. Por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. Em um recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando o sólido. Nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar através desse processo, ou seja, eu deixo a água com sal ali, deixo a água evaporar e o sal vai ficar contido. Olha lá, isso aqui, ó, salzinho puro, certo, galera? Por evaporação. É aquele exemplo que eu dei onde uma aluna falou, né? Professor, eu deixei o miojo lá cozinhando, eu esqueci, ele evaporou. Falei, filha, alguém comeu seu miojo, porque é impossível. A água evapora, o sólido não.
Tá bom? Vamos continuar. Olha lá, agora centrifugação, foi o que eu comentei lá no começo, né? Usada para separação de mistura de sólido e líquido, quando a dimensão da partícula sólida é tão pequena que provoca a obstrução dos poros do filtro e faz com que seja retida pelo líquido. Então, assim, eu não consigo filtrar aquilo, então eu centrifugo ele. Por quê? Na hora da centrifugação, é igual a centrifugação da roupa. Ele vai gerar uma velocidade tão rápida e eu consigo separar a água, porque ele fica aderido nas paredes, a água sai e o sólido fica ali, certo? Olha lá, o estado inicial, ele passou por uma centrifugação, tá vendo como ele está aqui? Líquido flutuante, constituindo um sólido. E a base, ele conseguiu separar. Beleza, pessoal? Olha lá, tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga que nos faz girar em posição quase horizontal a grande velocidade, aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo, certo? Vocês já viram quando liga o liquidificador que gera aquele vórtice? Ela é parecida, só que ela direciona todo o sólido lá para o fundo, tá bom? Sublimação. Usado quando apenas um sólido sublima. Passa para o estado gasoso quando aquecido, né? Isso daí, tem o sólido, passa para o estado líquido não, passa para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. É a sublimação. São substâncias que podem ser separadas por sublimação. Iodo, enxofre e naftaleno. Vocês já viram a naftalina, né, que a avó coloca lá na gaveta? Você vê ela diminuir, 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 mas não molha nada. Ou seja, ela está indo do sólido direto para o vapor. Mais recentemente, a propriedade passou a ser usada na impressão de camisetas. Já sublimação na camiseta, né? O que é isso? Com uma impressora especial, é preparado um desenho, uma folha de papel, e através de uma prensa térmica, a tinta sublima e se transfere para o tecido, certo? Ou seja, ela sai do estado sólido, vai para o gasoso direto e já sublima no tecido. E a vantagem de não desbotar, mantendo a tonalidade original. Beleza, pessoal? Agora nós vamos entrar na destilação simples, que já eu preciso usar quando? Falamos até agora de separação heterogênea. Agora nós vamos começar homogênea. Eu tenho uma mistura de sal e água e eu não consigo separar. Então, eu vou precisar aquecer. Só que eu quero esse líquido, eu não quero perder. Então, eu não vou usar evaporação, nós falamos antes, né? Eu vou usar a destilação. É um método usado quando deseja separar a substância sólida dissolvida do solvente e não se deseja perder este último, como ocorre no processo de evaporação. Ou seja, eu não quero perder o solvente. Eu quero extrair aquele soluto, o sólido, mas o solvente eu quero aproveitar, né? Olha lá, desta forma, o solvente é resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco. Aquece a mistura até esse o ponto de ebullição do solvente. Ou seja, o que acontece aqui? Eu tenho mistura soluto e solvente, nessa partezinha verde, eu começo a aquecer, aquecer, até a temperatura que é a ebulição do solvente. O solvente começa a evaporar, certo? E ele é direcionado aqui nesse tubo. Nesse tubo aqui, tá vendo? Nessa parede aqui por fora externa, entra água fria. Ela enche ele todinho e a água sai por aqui. Quando a água fria deixa essa parede fria, ele vem aqui quente, quando ele bate na parede fria, ele vira líquido novamente e a gente consegue resgatar ele aqui, caindo desse lado aqui só a parte líquida e toda a parte sólida ficando aqui nesse outro balão. Certo, pessoal? Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado que o do solvente. Não, você não precisa ficar controlando, ele vai te indicar. Você sabe quando ela vai começar. Ou seja, se é água, eu sei que o ponto de ebulição aqui no nível do mar são 100 graus Celsius. Chegou em 100 graus, eu sei que aquele momento começou a destilação, certo? Só que eu não preciso ficar me preocupando, porque eu não vou chegar a ponto de temperatura de que o sólido vai passar, vai ter arraste de sólido para cá. Bom, pessoal? Aí vem a destilação fracionada. Por exemplo, é uma coluna de destilação. Eu tenho vários tipos de líquidos que eu quero separar. Utiliza-se muito no petróleo, né? Olha lá, método usado para separação de mistura de líquidos. Quanto mais distante o ponto de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. Ou seja, ele vai separando. Na primeira parte, ele começa a aquecer. Na primeira parte, sai um líquido que tem uma temperatura. Na segunda, uma outra temperatura de ebulição. E assim, ele vai separando. A aparelhagem utilizada é a mesma da destilação simples, com acréscimo de uma coluna de fracionamento, ou seja, destilação ou retificação. A separação ocorre
por ordem crescente do ponto de ebulição. Por exemplo, imagina só, eu tenho uma água com uma água pura, eu tenho água com sal, né? Eu tenho água com um outro tipo de sal que está muito dissolvido. Eu começo a fazer destilação simples, fácil, ela conseguiu separar. Agora, se eu tiver água, álcool e vinagre misturado, eu vou precisar separar os três. Então, cada um tem um ponto de ebulição diferente. Então, eu alcanço, primeiro, o ponto de ebulição de um, ele vai sair. Segundo, o ponto de ebulição do segundo, ele vai sair puro. E do terceiro. Então, é por isso que ela se chama fracionada. Cada parte da fração desse prato vai separar um líquido diferente pelo ponto de ebulição. Olha lá. Um exemplo aqui do petróleo. Não é isso, pessoal? Entra o petróleo bruto aqui, ó. Certo? Ele entrou aqui, 400 graus. Ou seja, né, aquecendo bem. Eu tenho que óleo bem pesado, bem denso. 370 graus, eu tenho um outro tipo de óleo para aquecimento. A 300 graus, ele sai um outro tipo de combustível. Você está vendo que aqui ele tem tipo isso aqui chama um defletor, né? Mas é como se fosse um chuveirinho, ó. Ele passa por aqui e ele já cai aqui, ele já não vai retornar para cá. Para quê? Para ele poder já descer aqui separado. Aí ele continua subindo essa mistura. Ou seja, eu já tirei aqui um óleo para aquecimento, então já não tenho mais. Aqui a 300 graus, eu tiro o óleo diesel. 200 graus, uma essência pesada, um pouco maior. Agora aqui, 150 graus, essência leve, a nafta. E aí eu já posso também fazer a gasolina. E aqui em cima, quem eu tiro? O gás butano e propano a 20 graus Celsius, pessoal. Olha só, então ele começa um processo de 400, vai pegando todos os pontos de ebulição de todos os produtos que estão dentro do petróleo. Lembra que nós falamos? Uma mistura é porque tem várias substâncias puras misturadas. Então, o petróleo, o que ele é? Uma combinação de várias substâncias puras. Então, se eu quero separá-lo, eu vou alcançando o ponto de ebulição de cada substância e vou separando desta forma, certo? Esse processo é muito usado, principalmente em indústria petroquímica, para a separação dos diferentes derivados de petróleo. Nesse caso, os closos de fracionamento são divididos em bandejas ou pratos, certo? Foi o que eu falei. Esse processo também é muito usado no processo de obtenção de bebidas alcoólicas, alambique, certo, pessoal? Porque aí você vai tirando o teor alcoólico conforme você vai fracionando. Vamos fazer uma atividade rápida, nosso tempo já foi, está bem apertado, mas é bacana a gente perceber o nosso conhecimento. Observe o esquema abaixo que revelam dois processos de separação de mistura, conhecidos respectivamente como destilação simples e destilação fracionada. Olha lá a diferença, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um processo de destilação simples, que ele já cai aqui, e aqui eu tenho um processo de destilação fracionada, que aqui eu tenho a coluna de fracionamento com esses pratinhos aqui. Bom, pessoal? Vamos observar eles, a diferença, e responder. Como se explicam as diferenças entre os dois processos, no que se refere a ponto de ebulição dos componentes da mistura? Olha lá, a destilação simples tem por base uma grande diferença de ponto de ebulição, um sólido, enquanto que o outro é líquido nas condições ambientes, certo, pessoal? Ou seja, a destilação simples, ela tem uma diferença maior no ponto de ebulição. Então, eu tenho um sólido. Para eu queimá-lo demora muito e precisa de muita temperatura. E um líquido, ele é mais fácil de separar. É por isso que usa esse modelinho aqui. Aqueceu, o sólido vai ficar aqui, evaporou, desce, muito mais simples. Enquanto a destilação fracionada, ela tem por base pequenas diferenças do ponto de ebulição entre os componentes. Ou seja, eu tenho um componente com várias substâncias puras e essa diferencinha que eu vou ter no ponto de ebulição, que nós vamos do processo, nós vamos separando, né, eles com uma precisão maior. Para a separação, letra B, para a separação dos componentes de uma mistura água mais óleo, pode-se usar um dos processos representados no esquema acima. Explique. Por quê? Não posso, né, pessoal? Porque a água e o óleo, eles formam o que é um sistema heterogêneo e pode ser separado por decantação. Eu não preciso aquecer, não preciso ter todo esse trabalho para separar a água do óleo, certo? Basta simplesmente eu deixar eles parados, e como eles são heterogêneos, eles vão fazer essa separação. Beleza? Tá bom? Esse quadro aqui está bem explicado, resumindo bem a diferença entre a destilação simples e a destilação fracionada.
Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande beijo e até logo.